Bem, meus amigos, sou Everton de Almeida Carvalho, engenheiro civil, mestrado em engenharia nuclear pelo Instituto Militar de Engenharia e atuando no mercado de energia e atualmente presidente da Associação Brasileira de Integração e Desenvolvimento Sustentável. E dentro dessa visão de sustentabilidade entra também a análise das nossas reservas minerais. E nesse contexto há atualmente uma polêmica em relação ao nióbio, que é um metal que o Brasil detém praticamente 98% das reservas desse metal. Esse metal é utilizado na fabricação de turbinas de avião, uso em soldas elétricas, material cirúrgicos, e principalmente na indústria metalúrgica, na fabricação de aços especiais, né? Por exemplo, na fabricação de componentes de motores de aviões a jato, inclusive peça para foguetes de lançamento espacial, ou seja, equipamentos que necessitam de alta resistência à combustão, né, ao calor. Então existem também aplicações em ligas e superligas que operam a altas temperaturas nas turbinas de avião, por exemplo, né? E na fabricação de aço inoxidável e também, obviamente, no aço utilizado na construção civil e, portanto, há uma demanda por esses aços especiais e o Brasil também um dos maiores produtores, né, do aço, né? Então nós temos aí 842 milhões de toneladas de depósitos nas nossas reservas nacionais. Para se ter uma ideia, 8% do aço fabricado no planeta leva essa liga ferro-nióbio, né, que é fabricada aqui no Brasil, principalmente pela Companhia Brasileira de Metais, a CBMM, né, que é a maior produtora de nióbio, de liga de nióbio no Brasil, e com capacidade para atender a demanda mundial por 200 anos, né? Em suma, o Brasil domina 82% do mercado global de nióbio. Tudo isso levou, em 2017, o então deputado Jair Bolsonaro, hoje presidente do Brasil, ele já estando lá na reserva da Companhia Brasileira de Metais, ele fez uma apologia ao nióbio como se fosse uma solução para os nossos problemas, como se fosse um novo petróleo. Ele comparava o Vale do Silício nos Estados Unidos. Ele falou: vamos fazer aqui o Vale do Nióbio, né? Considerando em Araxá, lá em Minas, né, que é a principal mina da CBMM. Ele estava lá e defendia enfaticamente todas essas aplicações como uma forma de o Brasil ter uma grande fonte de renda e se tornar uma potência com os recursos, né? E gerou uma polêmica posteriormente, agora já no ano de 2020, 2019, 2020, começou a aparecer nas mídias sociais denúncia de que o Brasil estava vendendo o nióbio por um preço muito baixo e que a China estava se aproveitando disso, porque a China ela é o maior cliente do Brasil para nióbio, né? O principal destino das nossas exportações, que é mais ou menos 33,50% das nossas exportações de nióbio vão para a China. E alguns outros países, Singapura importa 16%, Japão 11%, os Estados Unidos quase 9%, e aí outros aí dão mais ou menos uns 30%. Então há uma denúncia, tipo uma teoria da conspiração, de que a China está manipulando e
mercado e que no Brasil está vendendo a preço subfaturado para a China e que o Brasil não pode ser dominado pela China nesse mercado estratégico, né? Porque na realidade o preço do nióbio no mercado internacional hoje é entre 40 e 50 dólares. E sempre foi assim há mais de 10 anos. Né? É um mercado bastante estável em termos de preço. Né? A Companhia Brasileira de Minérios, a CBMM, ela já vendeu parte do seu capital para empresas estrangeiras. 15% foi vendido em 2013, 2014, por aí, para empresas, para um grupo de consórcio, um consórcio de empresas japonesa e coreanas, sul-coreanas. Depois, logo em seguida, também outra parcela de 15% foi vendido para um grupo de companhias chinesas. Então, os chineses já participam, né, dessa forma na produção brasileira, tem investimento aqui, né? Então, essa polêmica surgiu e nós conversamos com alguns dirigentes aí da área, representantes da área mineral, e eles disseram o seguinte: olha, esse mercado mundial, ele é um mercado que é bastante estável, né? E o preço é ditado pela história, né, da procura, da oferta, né, e da procura, da demanda, né? E por isso esse preço de 40 a 50 dólares vem sendo praticado. E executivos do setor mineral dizem que se o Brasil resolver aumentar arbitrariamente o preço, ele vai instigar outros países que têm reservas que não são tão lucrativas, ou seja, o custo de extração ou o custo de produção é mais alto, mas se o preço aumenta, né, vamos supor que vamos aí obrigar o mercado, força, porque nós temos poder, porque a gente tem 82% do mercado global. A gente poderia unilateralmente falar: nosso preço vai ser 80 dólares, não 50. Bom, aí o que acontece? Isso vai favorecer que, de repente, um país que tem reserva poderá entrar com uma produção e vender a 60, por exemplo, tá? Então é um equilíbrio frágil, não é possível você dar grandes saltos, né? E como basicamente essas companhias, existe uma companhia chinesa que produz aí 10%, que é uma companhia puramente chinesa, que produz 10% do nióbio, pouca coisa, não chega nem a 10%. O resto é a companhia brasileira, que é controlada basicamente pelos donos do Banco Itaú, a família Salles, e esses 30% sendo 15% para um grupo chinês e 15% para um outro grupo japonês, Coreia do Sul, né? Então é uma coisa muito formal demais para se admitir que vai ter desvio de mercadoria, porque, né, para você ter um contrabando eficaz, como é um metal que para você ter um lucro, você tem que manipular grandes quantidades, milhares de toneladas, né? Para você ter algum lucro, um contrabando, e não dá para desviar porque a produção está concentrada nessas companhias muito conhecidas, né? Então é muito difícil existir contrabando num volume para mandar para a China e toda a logística que isso ia exigir, né? Mas essas especulações, essas teorias da conspiração, elas existem, né? Então, o máximo que se pode ser feito são investigações. Por exemplo, vamos investigar como é feita a formação de preço que a companhia brasileira CBMM está vendendo, como é que está formando esse preço, né? Será que está existindo alguma manipulação desse preço? Os dirigentes da empresa dizem que eles cumprem exatamente todos. E existe também os órgãos de fiscalização, a agência de mineral brasileira, né, que fiscaliza, e existe uma Receita Federal, que a empresa tem que pagar imposto, etc., né? Então existe essas suspeitas, em princípio, estão sendo consideradas pelas pessoas do mercado, né,
como uma especulação dentro de uma visão conspiratória, até porque o Brasil agora resolveu, o governo brasileiro resolveu confrontar a China, porque a China é um país comunista. Tem uma teoria do Olavo de Carvalho, que é o mentor intelectual do presidente Bolsonaro e sua família, de que a China lidera um movimento mundial para desestabilizar o Ocidente, e que essa manobra aí do nióbio faz parte de uma tentativa de dominar o mercado de metais. Então, essa teoria conspiratória faz parte desse viés ideológico, né? Então é necessário que se faça uma investigação mais profunda, um pouco mais profunda do que já foi dito pelos dirigentes, pelos executivos do setor, de que não há muita margem para admitir que, primeiro, que o preço esteja subdimensionado. Segundo, de que há desvio, seja por contrabando ou alguma outra forma, para enviar para a China. Isso precisa ser investigado. Nós da BID estamos interessados nesse assunto, estamos pesquisando cada vez mais, buscando conversar com as pessoas que têm informação sobre isso, até solicitamos que pessoas que porventura tenham conhecimento, né, de fatos que possam indicar que há alguma coisa, as coisas concretas, né, indícios, não especulação ou teoria da conspiração, mas se existir, né, algum advogado, ou Ministério Público, ou alguma autoridade do setor mineral, das agências reguladoras, fiscalizadoras, nós gostaríamos de receber essa informação para a gente compor aqui o nosso estudo que estamos fazendo e divulgar isso para a sociedade brasileira, até levar isso para as autoridades competentes. No final aqui deste vídeo, vamos colocar aqui nossos contatos para que eventualmente possamos estar trocando informações sobre esse assunto com pessoas interessadas neste tema. Agradeço a atenção e aqui de Cuiabá, Mato Grosso, meu bom dia.